Ele é o adolescente da Flórida acusado de abusar sexualmente e assassinar sua própria irmã postiça durante um cruzeiro em família. E agora, poucas semanas antes de Timothy Hudson ir a julgamento, o caso ganhou uma nova reviravolta. Os advogados dele levantaram questões sérias envolvendo sua família. Novos registros judiciais divulgados estão revelando o que está acontecendo nos bastidores e por que o tão aguardado julgamento está sendo adiado. Estamos acompanhando o caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Timothy Hudson tinha apenas 16 anos quando cometeu um crime horrível, de acordo com investigadores federais. E ele será julgado como adulto, pelo que o FBI afirma que aconteceu a bordo de um navio de cruzeiro da Carnival em novembro do ano passado. Nós acompanhamos esse caso desde o início e também a dinâmica familiar das pessoas que participaram desse cruzeiro. Isso sempre teve um papel importante nesse caso, mas agora parece que a dinâmica familiar está tendo um grande impacto sobre quando esse caso poderá ir a julgamento. A grande novidade que estamos acompanhando aqui é que o julgamento de Timothy Hudson foi adiado novamente. Estava marcado para começar em 8 de setembro, mas agora foi adiado para 2 de novembro. E o motivo desse adiamento tem a ver com qual seria a pena para Timothy Hudson caso ele seja considerado culpado de homicídio em primeiro grau e abuso sexual agravado na morte de sua irmã postiça. O nome dela era Anna Kepner. Ela tinha 18 anos. Ela estava prestes a se formar no ensino médio em Titusville, Flórida, e queria entrar para as Forças Armadas. Agora, quanto a Hudson, seu irmão postiço, normalmente alguém enfrentaria prisão perpétua pelas acusações que ele está enfrentando. Mas como o Timothy Hudson tinha apenas 16 anos, na época em que Anna Kepner foi morta, ele tem direito ao que é chamado de audiência Miller. O tribunal precisa avaliar se o menor realmente merece uma sentença tão severa. Agora, a defesa de Hudson parece estar tendo alguns problemas para se preparar para essa possibilidade. Isso tem a ver com a família dele e, potencialmente, com a família de Anna Kepner. Agora, antes de entrar nessa parte da história, e eu vou mostrar o que esses novos documentos estão nos dizendo, quero explicar alguns dos detalhes que nos trouxeram até aqui. E você se lembra da cena do lado de fora do Tribunal Federal em Miami? Aqui está um vídeo de Timothy Hudson chegando ao Tribunal de Miami para uma audiência de fiança. Isso foi lá em maio. Hudson, na verdade, foi autorizado a ir para casa depois daquela audiência, mas no mês seguinte ele foi detido. No início, ele pôde morar com o tio, porque foi acusado primeiro como menor de idade, mas depois as acusações foram transferidas para o Tribunal Federal, e tudo mudou. Hudson está atualmente detido em uma unidade para menores no condado de Citrus, na Flórida. Há muitas camadas nessa história, especialmente quando você pensa nas provas que as autoridades têm contra Timothy Hudson. E eu quero analisar algumas dessas provas. Mas à medida que entramos nisso, porque houve tantos desdobramentos e reviravoltas nesse caso, quero lembrar que você pode ver toda a nossa cobertura anterior sobre esse caso e acessar os documentos completos dos investigadores no aplicativo Law and Crime Plus. Você pode encontrar o caso de Timothy Hudson, basta ir à seção de arquivos do caso. Eu tenho um código especial que te dá acesso gratuito por um mês, e não só a esse caso, mas também libera acesso exclusivo a muitos dos casos de grande destaque que cobrimos no mundo do True Crime. O Law and Crime Plus pode te colocar diretamente na sala de evidências, com gravações de ligações da prisão, vídeos de interrogatórios, imagens de câmeras corporais e documentos judiciais dos maiores casos que estão chamando a atenção da mídia. E quando falamos de grandes casos, este certamente é um deles. E tudo começa lá em 2 de novembro de 2025, quando se formou a família recomposta de Anna Kepner. O pai dela e a madrasta, que é a mãe de Timothy Hudson, se casaram. Eles têm essa família recomposta, uma grande celebração em família, e embarcam em um navio de cruzeiro da Carnival, em Miami. E a bordo desse navio de cruzeiro, Anna Kepner dividiu uma cabine com seu meio-irmão de 13 anos e seu irmão postiço, de 16 anos, Timothy Hudson. Agora, do outro lado do corredor, estava o pai de Anna. O nome dele é Christopher Kepner. E aí você tem a esposa dele, Chantel, que é a mãe de Timothy Hudson. E também havia duas irmãs postiças de Anna com os pais naquela outra cabine. Agora, parece que esse cruzeiro, na maior parte do tempo, transcorreu como se esperava. Eles navegaram para vários lugares no Caribe, como Cozumel, no México, mas então, no dia 7 de novembro, quando esse cruzeiro estava chegando ao fim, essa história se tornou uma tragédia. Os documentos afirmam que membros da tripulação foram limpar o estante do cabine 8343 e encontraram Anna Kepner enrolada em um cobertor e enfiada debaixo da cama. Segundo os investigadores, abre aspas, parecia que alguém havia tentado escondê-la. E então o navio retornou ao porto. E aqui está um vídeo do corpo de Anna sendo retirado do navio, de acordo com o repórter da WSVN-TV, Sheldon Fox. No dia seguinte, o FBI embarcou no navio, entrevistou a família e também assistiu às imagens das câmeras de segurança. Os agentes conversaram com o meio-irmão de Anna. Esse garoto tem apenas 13 anos.
e ele dividia o quarto com Anna Kepner e Timothy Hudson. E depois do jantar, na noite em que Anna morreu, ele disse que voltou para o quarto deles para dormir, mas quando tentou abrir a porta, quem agora sabemos ser Timothy Hudson, supostamente estendeu o braço para bloquear a entrada do quarto e não permitiu que o garoto de 13 menos anos entrasse. E ele gritou, supostamente, abre aspas, espere, não entre. Agora, a testemunha disse que todas as luzes da cabine estavam acesas e as portas do banheiro e do armário estavam abertas. Hudson supostamente forçou o garoto de 13 anos a esperar do lado de fora da cabine. Então, depois de um tempo, ele deixou o garoto entrar. Agora, o FBI apresentou uma linha do tempo bastante detalhada de onde Hudson supostamente esteve na noite em que Anna Kepner morreu. Então vamos analisar isso. Às 19h35, os documentos afirmam que Timothy Hudson entra na cabine. 3 minutos depois, às 19h38, Anna Kepner é vista entrando na mesma cabine, e é a última vez que ela é vista com vida. Às 19h51, o meio-irmão de 13 anos, de Anna, tenta entrar no quarto e sai rapidamente em seguida. Não há nenhuma atividade até às 22h13, e é nesse momento que o FBI diz que Timothy Hudson é visto saindo da cabine sozinho. Os investigadores dizem que na hora seguinte também há bastante movimento entrando e saindo daquela cabine. Abre aspas. Ao abrir a porta da cabine, às 22h13, que é Timothy Hudson, é visto olhando para a esquerda e para a direita no corredor, parecendo verificar se há alguém no corredor. E então ele sai da cabine 8343. Esta é a única vez em que Hudson faz essa ação ao sair pela porta da cabine. Os documentos mostram então que Hudson entra e sai da cabine mais 2 vezes entre 22h12 e 22h49. Então, às 22h53, ele coloca uma placa de privacidade na porta. Em seguida, ele volta para a cabine logo depois das 23h daquela noite, mas ainda não tinha terminado. Os investigadores dizem que pouco depois, às 23h21, o meio-irmão de 13 anos entra na cabine e contou ao FBI que não viu a irmã. Ele sai da cabine alguns minutos depois, às 23h23. Hudson supostamente entra e sai da cabine às 23h44. Então, logo após a meia-noite, às 00h09, o garoto de 13 anos não tem permissão para entrar no quarto. Ele então entra no quarto e supostamente ele dorme, sem saber que o corpo da irmã está debaixo da cama. Hudson supostamente disse aos familiares que não se lembra do que aconteceu na noite em que Anna morreu, mas você tem que se perguntar, ao olhar para essa linha do tempo, sobre os movimentos que parecem suspeitos no período em que os investigadores acreditam que ela morreu. Esses pontos podem ter um grande impacto no argumento dele no tribunal, assim como o que ele supostamente fez com o celular de Anna, sobre o qual vamos falar em instantes. Na manhã seguinte, depois que o corpo de Anna foi encontrado, os documentos mostram que às 11h27 da manhã, Timothy Hudson é visto passando pela cabine onde havia uma comoção da tripulação tentando descobrir o que aconteceu. E de acordo com os documentos, abre aspas, ele não faz nenhum esforço para olhar e ver o que está acontecendo lá dentro, mesmo com tantas pessoas ainda dentro da cabine com a porta aberta. Ele olha para frente e vai embora. Agora vamos falar sobre esse celular porque eu acho que isso é muito importante. Como muitos jovens de 18 anos, Anna Kepner usava muito o celular. Ela era muito ativa no TikTok. Ela adorava registrar a própria vida. Mas quando o corpo dela foi encontrado, os investigadores disseram que o celular estava desaparecido. O FBI disse que encontrou o celular dela no Achados e Perdidos. Um membro da equipe o encontrou em uma lixeira. O aparelho parecia estar danificado e quebrado. Imagens de câmeras de segurança mostraram Hudson supostamente saindo da cabine às 9h26 da manhã, no dia seguinte à morte de Anna Kepner. E então, ele retorna às 9h48 da manhã. E ele sai da cabine novamente às 9h50 e parece que ele está com algo na mão, de acordo com os registros do tribunal. As autoridades o acompanham pelas câmeras e veem que às 9h52 da manhã, Hudson coloca a mão na mesma lixeira onde o telefone de Kepner é encontrado posteriormente. O FBI rastreou o telefone de Kepner e descobriu que ele se moveu pela mesma rota que Hudson supostamente percorreu até aquela lixeira, o que significa que há evidências digitais de que ele supostamente descartou aquele telefone. Os documentos então detalham como as autoridades descobriram que Kepner havia sido supostamente agredida sexualmente, e essa parte dos documentos é explícita demais para ser discutida aqui. O médico legista realizou um exame pericial de violência sexual em Anna Kepner e um cotonete supostamente deu positivo para o DNA de Timothy Hudson, de acordo com os investigadores. Mas também houve uma correspondência com alguém que as autoridades estão chamando de testemunha menor número 2.
Um garoto que mora fora do estado que teria tido relações sexuais com Ana durante o cruzeiro. Agora, não está claro quais são as circunstâncias envolvendo esse indivíduo e se isso poderia levantar dúvidas sobre o que aconteceu. Agora, o vídeo mostra apenas Hudson, o meio-irmão, e Kepner entrando e saindo do quarto na noite em que ela morreu, e o meio-irmão foi descartado como fonte de DNA, de acordo com as autoridades. O médico legista diz que Timothy Hudson supostamente abusou sexualmente de Ana antes de ela morrer. Agora, se tudo isso for verdade, Timothy Hudson cometeu o tipo de crime que, francamente, só um monstro seria capaz. Mas, novamente, ele tinha apenas 16 anos, na época em que tudo isso aconteceu. O que nos leva a esses novos desdobramentos e aos esforços da defesa dele para limitar, potencialmente, qual poderia ser a punição de Timothy Hudson caso ele seja considerado culpado. Em uma petição que foi protocolada em 24 de agosto, o advogado de defesa de Timothy diz que eles precisam de mais tempo para se preparar para a possibilidade de ele receber uma sentença de prisão perpétua numa chamada audiência Miller. Então, isso é um dos novos documentos que temos. Aspas. Preparação. A preparação para uma audiência Miller muitas vezes se assemelha ao tipo de investigação de mitigação envolvida em uma acusação de pena de morte. Infelizmente, porém, os advogados de defesa não têm o tipo de acesso a certos membros da família que facilitaria sua investigação. Agora, não está claro, através desses documentos, com quais membros da família os advogados não conseguiram conversar, mas sabemos, por meio de entrevistas, que Christopher Kepner, que é o pai da Ana, já deu esse depoimento. Ele e Chantel, sua esposa, madrasta da Ana, e a mãe biológica de Timothy Hudson não falaram com Timothy Hudson desde sua prisão. Então, nesse momento, o julgamento de Hudson está marcado para 2 de novembro e está previsto para durar 2 semanas, ocorrendo no Tribunal Federal em Miami. E há algumas outras datas interessantes que quero mencionar antes de falar sobre Dave Ehrenberg, advogado de defesa criminal e ex-promotor do condado de Palm Beach, na Flórida, que vai explicar o que tudo isso realmente significa do ponto de vista jurídico. Mas o dia 27 de outubro é uma audiência de agendamento, que pode ser a última audiência antes da data do julgamento em 2 de novembro, caso isso realmente aconteça. Mas tem uma data interessante aqui também, 23 de outubro, porque esse é o prazo final estabelecido para apresentar qualquer confissão de culpa neste caso. Agora está conosco o advogado de defesa criminal e ex-promotor do condado de Palm Beach, Flórida, Dave Ehrenberg. Sempre bom ter você aqui no Law and Crime, Dave. Vamos começar primeiro com essa audiência Miller. E é interessante que eles estejam falando sobre uma possível punição para Timothy Hudson, mesmo antes desse caso ir a julgamento. Por que isso? Bom estar de volta com você, Chris. Bem, houve uma decisão histórica da Suprema Corte dos Estados Unidos em 2012, chamada Miller contra Alabama. Então, esse é o caso que determinou que sentenças obrigatórias de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, para menores infratores, violam a 8ª emenda da Constituição, que proíbe punições cruéis e incomuns. Então, quando um menor é acusado como adulto em um tribunal federal e enfrenta uma possível sentença de prisão perpétua, como neste caso, o tribunal não pode impor automaticamente prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Antes que um juiz possa aplicar essa pena, ele precisa realizar o que é chamado de audiência Miller, para a individualização da pena. Para avaliar coisas como a família e o ambiente doméstico deles, sabe, se houve trauma, abuso, negligência, além de quão imaturo ou maduro o jovem é. E também a capacidade de reabilitação. Esses são alguns dos fatores que eles usam. E é por isso que os advogados de defesa querem se preparar desde o início. Porque se eles nunca tiverem acesso à família, então eles não conseguem realmente descrever o ambiente familiar e doméstico. Eles querem se preparar para não criar um atraso depois que ele for considerado culpado e só então começar uma nova investigação para tentar evitar uma sentença de prisão perpétua. O que você acha do fato de haver, e nós sabíamos, olha, as dinâmicas familiares dessa história? Eles desempenham um papel importante. Eu vi em entrevistas que Christopher Kepner e sua esposa, e a esposa dele é a mãe biológica de Timothy Hudson, não falam com ele desde a prisão. Pelo menos, sabe, acho que da última vez, que foi há cerca de um mês, conversamos sobre isso. Era esse o caso. E eu não sei se são eles que não, sabe, se comunicaram com os advogados de defesa, mas o que isso te diz sobre onde estamos? Quando os advogados de defesa estão tendo dificuldade até para conversar sobre Timothy Hudson com membros da própria família dele. Bem, essa é a dinâmica familiar única nesse caso. É por isso que pelo menos um membro da família disse que os dois indivíduos se davam tão bem. É por isso que eles ficaram no mesmo quarto. E aí houve outros que duvidaram disso. E isso mostra que pode ser uma família recomposta, mas nem todos estão na mesma sintonia.
Então, não me surpreende que tenha sido difícil para a defesa entrar em contato com membros da família que podem ser antagônicos. E mesmo que eles não fossem antagônicos antes em relação a esse réu, provavelmente são agora, quando ouvirem as evidências não só de assassinato, mas também de abuso sexual. Então eu entendo como os sentimentos estão realmente à flor da pele agora. E eu apostaria que, com o tempo, eles vão conseguir as informações de que precisam. Eles sempre podem intimar indivíduos em nome da defesa para tentar obter essa informação. Mas você sabe, a defesa quer essa informação o quanto antes. Porque se eles vão negociar um acordo para se declarar culpado antes do julgamento, e esse prazo é antes do julgamento, eles querem poder mostrar isso. Há algumas deficiências cognitivas profundas aqui, algum trauma que ele sofreu e baixo risco de reincidência. E se eles conseguirem mostrar isso, tem uma chance melhor de conseguir um acordo com os promotores para se declarar culpado. Sim. E com esse prazo de 23 de outubro, que foi estabelecido pelo juiz, e a frase usada foi algo como: esse é o prazo para a apresentação de uma confissão de culpa. O que isso significa? No sentido de que, tipo, se estivermos nesse julgamento, ou se for 24 de outubro, e um dos lados disser, sabe, na verdade gostaríamos, sabe, se for a defesa, e não estou dizendo que eles fariam isso. Mas, tipo, nesse momento, o Timothy Hudson diz: eu gostaria de me declarar culpado dessas acusações. E talvez a promotoria também concorde em fazer isso. Quão impactante pode ser ter esse prazo marcado no calendário para que isso realmente aconteça? Sim, quando o juiz impôs esses prazos, é uma ferramenta de gestão de processos. Serve para ajudar o tribunal a preservar os recursos judiciais, porque eles querem evitar convocar esse enorme grupo de potenciais jurados. Lembre-se, é um caso de grande repercussão, então eles vão ter muitos jurados em potencial. Eles vão ter que dispensar muitos jurados. E antes de começar a fazer isso, você quer ter certeza de que o caso realmente vai a julgamento, certo? Se parecer que a defesa e o promotor vão puxar o tapete do tribunal no último minuto, o juiz ficaria com razão irritado, porque pense bem, eles não só têm que convocar todos esses jurados, como também precisam garantir que os agentes de segurança do tribunal tenham sido escalados. Eles têm que liberar a pauta do tribunal. Você sabe, tem as intimações das testemunhas. Então a data limite força as partes a negociarem seriamente, em vez de fecharem um acordo na manhã da seleção do júri. Além disso, você quer, como juiz, encontrar uma maneira de ajudar a pressionar as partes a chegarem a um acordo, porque os juízes sempre gostam de tirar casos da sua pauta. E se você é um juiz, não há nada como estabelecer um prazo final em que eles precisam chegar a um acordo até lá, ou então não vão conseguir acordo nenhum. Agora, isso não significa que, se eles chegarem a um acordo mais tarde, isso seja definitivamente proibido. Quero dizer, você pode apresentar uma boa justificativa para explicar por que o acordo não foi alcançado antes e pedir permissão ao juiz para fechar o acordo. E sempre existe a possibilidade de uma confissão direta, onde você faz a confissão diretamente ao tribunal. Isso ainda é permitido após o prazo. Lembre-se, vimos aquele caso do Luigi Mangione em que você não faz um acordo com os promotores, certo? Porque esse prazo é apenas para um acordo com os promotores. Se você quiser confessar diretamente ao tribunal, vá em frente e faça isso. Não há prazo para isso. E essa audiência Miller, então, digamos que eles consigam entrar em contato com os familiares de que precisam. Bem, na verdade, e se eles não conseguirem entrar em contato com os familiares de que precisam? Sabe, 2 de novembro é esse prazo que está chegando. E eles sentem que precisam conversar com pessoas que terão muitas coisas importantes a dizer que, de uma forma ou de outra, impactariam Timothy Hudson. O que acontece? Eles podem conseguir intimações e obrigar as pessoas, porque podem contar com a assistência do tribunal para obter o depoimento de que precisam. Quero dizer, sob a doutrina Miller, você precisa ser capaz de fazer essa análise. E se o tribunal não tiver essa informação, se as partes não tiverem essa informação, isso corre o risco de atrasar o caso ou até mesmo anulá-lo. Quando há uma penalidade em apelação, você precisa ter esse processo específico, essa avaliação, essa revisão, senão você não pode dar prisão perpétua sem liberdade condicional para um menor. Então, é fundamental que eles tenham acesso às pessoas. Agora, o tribunal pode dizer: você realmente não precisa falar com o primo de terceiro grau aqui. Tudo bem, vamos ser realistas. Então, caberá ao tribunal decidir com quem falar e quem não precisa ser chamado. Quando você olha, sabe, alguns dos fatos do caso, e eu sei que já falamos sobre isso antes, e nós não sabemos oficialmente qual será a defesa de Timothy Hudson se e quando ele for a julgamento, sabemos que houve relatos de que ele disse que não se lembra do que aconteceu. Mas então parece que o FBI simplesmente foi passo a passo. E você olha o que Timothy Hudson está fazendo no dia em que Anna Kepner morreu. E embora não estejamos na sala e não haja vídeo dele supostamente matando e abusando sexualmente da própria meia-irmã,
Você o vê agindo, para ser justo, de forma bastante suspeita, sabe? Sim. Andando por aí. Quer dizer, isso é o mínimo, só tentando ser justo. Ele é inocente até que se prove o contrário. Mas sabe, o jeito que ele está agindo, a linguagem corporal e tudo mais, é fácil pra gente tirar conclusões e dizer que ele parece culpado fazendo isso. Mas do ponto de vista da defesa, quão forte pode ser o argumento de que isso não prova nada? Enquanto a defesa sempre vai tentar encontrar falhas no caso da promotoria, duvido que eles coloquem o réu no banco das testemunhas. Então eles só vão tentar levantar algumas dúvidas. Provavelmente vão dizer que pode ter havido outras pessoas que fizeram isso e que você tirou conclusões precipitadas. Eles sempre fazem isso. Essa é uma tática comum dos advogados de defesa. E o fato de que foi encontrado o DNA de outro passageiro na vítima, acho que vai aparecer no julgamento. Eles vão tentar confundir as coisas aqui e, na verdade, colocar a vítima no banco dos réus, o que vai ser lamentável, mas é o que acontece. E eu acho que o caso ainda é muito forte. Quero dizer, você nunca quer que um assassinato aconteça, mas se houver um assassinato acontecer em um navio de cruzeiro, provavelmente é o melhor lugar para promotores e investigadores, porque há câmeras em todos os lugares. Existem cartões-chave. Você precisa passar um cartão para entrar no seu quarto. Eles sabem a hora que você entrou e saiu. Tem câmeras e há testemunhas por toda parte nesse espaço apertado. Então eles o pegaram. Na minha opinião, agora é só uma questão de saber se ele vai pegar prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. É, porque é isso, parece que quando você olha, quer dizer, claramente Anna Kepner entra em um quarto e não sai mais. E as únicas outras pessoas são Timothy Hudson e o meio-irmão de 13 anos, certo? Não parece que ele seja suspeito nesse caso. E, tipo, quão eficaz seria dizer que o garoto de 13 anos fez isso, sendo que não há nenhuma prova disso até agora? Mas mesmo essa história de conclusões precipitadas, que eu sei que é um argumento que advogados de defesa costumam usar, como você faz isso funcionar então? Porque se eu estou em um júri e estou olhando para isso, eu penso, ele está olhando em volta, ele está escondendo o celular, de acordo com o FBI. E aí se você está lá dizendo, tipo, bem, estamos todos tirando conclusões precipitadas, talvez ele seja um garoto nervoso, ele gosta de olhar ao redor do navio de cruzeiro. Tipo, não é algo que, se eu fosse um jurado, eu acreditaria, embora eu entenda qual seria a estratégia por trás desse argumento. Quero dizer, é por isso que os advogados de defesa fazem o que fazem. Eles pegam casos que parecem impossíveis de ganhar e encontram brechas suficientes. E tudo o que precisam é encontrar um jurado que tenha alguma dúvida razoável. E aí já temos um júri sem consenso. Isso já é uma vitória. Então, acho que eles vão tentar conseguir um acordo para esse réu que permita que ele saia da prisão em algum momento da vida dele. E eu acho que se isso for oferecido, eles vão aceitar. Estamos vendo isso. Nós vimos isso, na verdade, no caso de Miami, onde havia um caso que eu achava muito forte. E essa era a única assassina do OnlyFans por lá, Sim. certo? E nesse caso, Kenny, certo? Torma de Courtney, Anos. 6 Acho que eram os anos. números, certo? É. Quero dizer, eles são bons advogados de defesa. É isso que eles fazem. Mas aqui você tem um caso em que o júri vai odiar esse réu, porque ele supostamente agrediu sexualmente a vítima. Quero dizer, assassinato é algo tão maligno, obviamente, mas quando você tem agressão sexual envolvida, isso é algo que eu acho que vai fazer o júri odiar essa pessoa a ponto de não haver desculpa. Você não pode simplesmente dizer que foi um erro, ou que ele teve um surto repentino de insanidade, ou que ele perdeu a cabeça. Não, você a agrediu sexualmente. Então você tem um motivo aqui. E se eles vão tentar colocar a culpa no irmão de 13 anos que tentou entrar no quarto quando Hudson estendeu os braços na porta para bloqueá-lo Certo. Não fisicamente? entre. Não Não entre, entre. gritando: Estou me trocando! Tão incomum, né? E então, eles encontram o celular da Ana destruído. Além de todas as outras evidências, incluindo o que você mencionou, eles encontraram o celular dela, destruído dentro de uma lixeira. Sabe? É tipo. E aí ele fica olhando em volta. Ele está descartando evidências e só está mentindo, e o DNA dele está praticamente. É isso, eles pegaram esse cara. Sabe, como eu disse, os advogados de defesa vão ter sorte se conseguirem um acordo que permita que ele viva em liberdade de novo algum dia. É porque mesmo com isso, e eu não sei qual vai ser a punição, mas vamos supor que na audiência Miller, tipo, abre-se a possibilidade dele não pegar a prisão perpétua em uma prisão federal. Mesmo assim, acho que ele tem 17 anos agora. Sabe, claramente, eu não sei se, tipo, ele vai pegar 6 anos nesse caso. Mas quer dizer, quando você vê um menor sendo julgado como adulto, e eu sei que esse é um caso federal, mas mesmo em tribunais locais, sabe, tribunais locais pelo país todo, tipo, qual é normalmente a sentença para alguém que ainda é muito jovem e existe a possibilidade de que ele nunca mais passe um dia fora da custódia? Bem, os advogados de defesa vão apresentar todas essas evidências de atenuação.
Eles vão dizer que esse garoto foi criado em um ambiente ruim. Ele teve muitos traumas. Você lembra do massacre de Parkland? Aquele garoto demoníaco que conseguiu evitar a pena de morte? Porque disseram que a mãe dele fumou durante a gravidez, quando ele ainda era um feto. Quero dizer, essa foi uma das coisas que eles disseram. Eles também mencionaram o trauma. Então, quando você tem um jovem que vai ser vestido como uma criança, talvez coloquem nele um suéter grande e óculos enormes, como fizeram com o assassino de Parkland. Eles até tentaram isso com os irmãos Menendez. Sabe, eles vão suavizar a aparência dele e fazê-lo parecer uma criança. E o júri vai estar sentado ali, tipo, bem perto dele o tempo todo. E, sabe, eu consigo ver que talvez alguns jurados sintam simpatia por ele e tentem talvez encontrar uma dúvida razoável ou até se recusar a condenar apesar das provas para evitar uma longa sentença de prisão. Mas no final, as evidências são o que são. E embora, num caso como esse, num caso normal de menor de idade, eles sairiam. É raro. Eles pegariam prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Mas esse não é um caso normal. Não, um caso incrivelmente trágico. Vamos ver o que acontece a seguir, 2 de novembro, neste momento, data do julgamento de Timothy Hudson. Vamos ver se isso realmente acontece. Dave Ehrenberg, advogado de defesa criminal, ex-promotor do condado de Palm Beach, Flórida. Sempre ótimo ter você aqui no Law and Crime. Obrigado por me receber, Chris. Isso é tudo por hoje no On The Case, apresentado pela Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga-nos no Spotify. Também estamos transmitindo no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Até a próxima.